Hoje, quarto domingo da quaresma, pode sentar. É o domingo também chamado Domingo Letare, que é o introito da missa, né? Letare, Jerusalém, alegra-te, Jerusalém. Na atividade cristã, o dia de hoje era o dia das rosas. Os cristãos se presenteavam, né, mutuamente com as primeiras rosas do verão. Ainda hoje é costume, né, na igreja, de o Santo Padre, nesse dia de hoje, rezar, aliás, abençoar uma rosa de ouro que é dada para uma pessoa importante. Então, Nossa Senhora Aparecida recebeu uma rosa de ouro, se não me engano, né? É do Papa, parece Pio XI, né? Uma rosa de ouro. Ainda deve estar lá no santuário, né? Também a igreja, nesse dia, se veste de uma cor do róseo, né? Uma cor mais alegre, para simbolizar também esse dia, que é um dia de alegria, como canta o introito, né? Letare, Jerusalém, alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos todos os que a amais, entregai-vos à alegria, vós que estivestes na tristeza, para que exulteis e vos sacieis da abundância de vossa consolação. O Evangelho de hoje nos fala da multiplicação dos pães, ou seja, da abundância da consolação. Nosso Senhor subiu ao monte para pregar, e uma grande multidão se aproximou dele para ouvir as divinas palavras. Nessa ocasião aproximava-se a Páscoa dos judeus. É uma grande festa. E o Senhor, do alto do monte, olhando aquela multidão, teve compaixão. Tenho piedade dessa gente, diz o Senhor. O coração do Divino Mestre, como que se dilata, se comove. Misereor, superturbam. Então, tem misericórdia daquela multidão, daquele monte de gente que estava lá sentado. Essa atitude é nova no tempo de Nosso Senhor. Quem sentia compaixão por alguém que não era da família era considerado uma pessoa fraca, moralmente debilitada. Sentir compaixão por alguém que não é da sua família, diziam os estoicos, era para a pessoa fraca. Fraqueza. Mas, em Nosso Senhor, aquilo que era fraqueza para os pagãos é sinal de piedade, de misericórdia, de amor para com as pessoas. Outra coisa nova, né? O amor é próprio do cristianismo, porque é o próprio Cristo, Nosso Senhor, que vem nos demonstrar esse amor. Ele mesmo é o amor. Também vemos neste milagre do Santo Evangelho, que nós acabamos de ouvir, da multiplicação dos pães, nós vemos aqui uma figura da instituição da Eucaristia. Então, esse amor, ele é prático, não é só na teoria. Esse amor, essa compaixão pela multidão, ela é um amor prático, é concreto. Então, isso se mostra aqui
quando o Senhor, nosso Senhor, multiplica aqueles pães para dar de comer àquela gente. Não é esse amor vazio, como fazem os hipócritas, né? Jesus te ama. É uma frase que a gente mais escuta por aí, né? Ele nos ama e demonstra isso, nos alimentando não só com o pão corporal, mas acima de tudo, como nós vamos ver aqui, com esse pão espiritual, com a Eucaristia, o pão que dá vida. Então nós vemos aqui nesse gesto do Senhor de multiplicar os pães, que a sua piedade não é uma piedade de romance, um sentimentalismo liberalista, protestante, como já disse, daquela frase surrada, Jesus te ama. É a compaixão prática, efetiva. Por isso, ele nos demonstra na multiplicação, tudo isso ele nos demonstra na multiplicação dos pães. E esse pão não é como aquele pão, o maná, que simbolizava também esse pão, o pão vivo descido do céu. Então o maná simbolizava esse pão, a Eucaristia. Mas quem comeu daquele pão morreu. Quem come deste pão que eu vos dou, diz nosso Senhor, viverá eternamente. Hoje o mundo fala tanto de alimento, né, de dar o pão, eliminar a fome no mundo. Pão suficiente para todos. Tem pão suficiente para todos? Pergunta nosso Senhor. São Filipe vai dizer, não, o que temos aqui não dá para tanta gente. E hoje também ainda é lícito, é válido esse questionamento. Tem pão suficiente para todos? Não tem pão para todos, nós sabemos disso. Qual é a solução, portanto, para isso? É a solução dada pelas escolas de economia? De nada valem essas teorias filosóficas, também até essas atitudes, né, filantrópicas, se não fizermos aquilo que o Senhor nos manda. Nosso Senhor pergunta, tem pão para todos? Não tem. Ele sabia que ia fazer o milagre. Ele estava se preparando para fazer esse milagre. O que foi que ele disse? Mandam todos sentar-se. Então nós devemos, a solução para o pão para todos é a obediência às determinações de nosso Senhor. A obediência às suas determinações. Por que não tem pão para todos hoje em dia? Porque as pessoas simplesmente não estão dispostas a obedecer às determinações de nosso Senhor. Então, o pão que eles recebem, o pão que algumas pessoas... Tem muitas instituições aí que dão pão para todo mundo, né? Uma cesta básica na Páscoa, uma cesta básica no Natal. Mas não é suficiente. É um pão sem Deus. O pão sem Deus é humanismo. E nós sabemos aonde leva esse humanismo. O pão com Deus é caridade, é amor. Quem come daquele pão morrerá. Quem come do pão da vida viverá eternamente. Então, a solução, repetindo mais uma vez,
para essa questão da fome, né, do pão para todos, é obediência às determinações de nosso Senhor. Fazei o que ele vos disser, disse Nossa Senhora. Nosso Senhor manda e os discípulos, os apóstolos, obedecem. Eis que surge o milagre. Ele obedeceu. Os discípulos, os apóstolos, perdão, obedeceram. Não tinha pão para todos ali. Mas Nosso Senhor mandou. Manda sentar o povo e comece a distribuir os pães. E ali aconteceu o milagre. Então a caridade, ela se manifesta quando Nosso Senhor manda e nós obedecemos. A caridade, ela se concretiza e o milagre acontece quando o Senhor manda e nós o obedecemos. E a caridade, como dizia, é do catolicismo. Só o catolicismo faz caridade, a verdadeira caridade. As outras instituições fazem filantropia, e geralmente por interesses. Por interesses. A caridade é dar com uma mão e a outra não vê. Dá com a direita para que a esquerda não perceba. Isso é caridade. Isso é catolicismo. O resto é balela. O resto é filantropia. É o pão só para o corpo. Quem come desse pão morrerá. A caridade, a igreja, que é a caridade, ela dá o alimento da vida eterna. O alimento da vida espiritual. O pão nutridor das almas. Então, ela ajuda, claro, no alimento do corpo, sem esquecer do principal, que é o alimento espiritual. O pão da palavra e também o pão eucarístico. Nós vemos nesse sermão, se observarmos, aí um protótipo da missa. Primeiramente, Nosso Senhor fala ao povo, o povo se senta para ouvi-lo, e depois que o povo está saciado da palavra divina, aí ele reparte com esse povo o pão espiritual, o pão das almas. Então, aquele que come desse pão espiritual, do pão das almas, viverá eternamente. Por quê? Porque Nosso Senhor é eterno e Ele mesmo se dá em alimento. O pão que eu vos dou é a minha carne. Verdadeira comida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, aquele que come desse pão, que é o corpo, alma e divindade de Nosso Senhor, então ele se transforma. Ele também não morre, viverá eternamente. Não morrerá. Isso falando da alma. Então, a alma não morrerá. E aí devemos lembrar daquele preceito, né, da Santa Igreja, de comungar ao menos uma vez ao ano, na Páscoa da ressurreição do Senhor. Mas antes, né, claro, também o outro preceito que está junto com esse, que é confessar-se e comungar. Isso quer dizer que quem comungar indignamente, ou seja, em estado de pecado mortal do corpo do Senhor, está comendo a sua condenação, não a vida, mas a morte, a sua morte espiritual. Por isso, tem que estar sempre unida a confissão e a comunhão. Confessar e comungar. Ao menos uma vez ao ano. Então, aquele que recebe na alma o corpo, a alma e a divindade de Nosso Senhor, se transforma. Se transforma. A Eucaristia dá à alma uma fisionomia toda divina. Dizia um santo, não me recordo o nome, mas ele dizia que se nós bem
aproveitássemos, né, esse sacramento augustíssimo da Eucaristia, quando nós acabássemos de comungar, nós sairíamos exalando fogo, falando, as palavras eram como fogo, cuspindo fogo. Podemos resumir. Então, é a Eucaristia o alimento da alma que transforma a nossa fisionomia na fisionomia de Deus. Por que o mundo se encontra na escravidão? Como nos fala São Paulo, são filhos da escrava e não da livre. Por quê? Porque ele se preocupa apenas com o alimento do corpo, só com o humano, em detrimento do alimento espiritual. Ou seja, não cuida da alma. Nós somos um composto de corpo e alma. Assim como alimentamos o corpo com alimento, com o pão natural, pão normal, também devemos, mais ainda, nos lembrarmos de alimentar a nossa alma com o pão espiritual, que é o próprio nosso Senhor. Então, se o mundo está nas trevas, no erro, indo ladeira abaixo, é porque estão separados, estão afastados, estão longe, ou não querem nem saber de nosso Senhor e da Igreja. Separados de Jesus, os homens, de sua palavra, o homem, a família, a sociedade cairão nas trevas dos erros, da corrupção e dos vícios. Tirando Deus da sociedade, tirando Deus do coração do homem, tirando Deus da família, as trevas, a corrupção, os vícios, os pecados, eles proliferam. É o que nós vemos hoje. E isso leva, obviamente, à condenação eterna. Então, precisamos ter sempre isso na mente e no coração. Que o nosso alimento é fazer a vontade do Senhor. Ou pelo menos esse deve ser o nosso mandamento. Fazer a vontade do Senhor. Ouvir a sua palavra. Buscar os sacramentos, canais de graça para a nossa vida espiritual. Especialmente o sacramento da penitência e o Augustíssimo Sacramento da Eucaristia. O pão que dá vida, o pão que alimenta. Por isso é motivo de alegria para nós católicos. É motivo de alegria, como nos fala aqui no introito. Alegra-te, Jerusalém. Nós somos a Nova Jerusalém. Alegra-te, igreja. Alegra-te, católico. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco. O Senhor nos dá a sua carne, nos dá o seu sangue como alimento para a vida. Então, esse é motivo de alegria indizível. Somente nós temos este privilégio. Não por mérito nosso que nós temos, mas por amor, pela misericórdia, pela caridade de nosso Senhor. Ele mesmo que é amor. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.